Quem é você, cara? De onde você veio? Como é que começou? Porquê da polícia, né, cara? A gente sabe que da dificuldade que é ser um policial aqui no Rio de Janeiro, principalmente. E, pô, conta pra gente, pô, pra galera saber Então, suas eu origens. sou um cara do interior do Rio de Janeiro, lá de Três Rios, cidade com 70 mil habitantes. É de 3, o que que ele veio fazer aqui? Então, a cidade pacata, família bem humilde, né? Pô, sempre fui de uma vida de interior. E, assim, na adolescência, como todo mundo, eu estava em busca de qual que era a minha vocação, né? Não tinha habilidade para ser um jogador de futebol. Tentou? Foi lá no Terrense ou no América? Logo nas peladas iniciais, que eu não era nem escolhido, eu vi que não tinha jeito. Então, assim, eu ficava tentando ver qual que era a minha vocação, né? E como eu tinha um pouco de habilidade com física, com matemática, eu logo imaginei que eu tinha que ir para engenharia. Tu era o CDF da turma? Eu não era muito CDF, não, mas era aplicado, era É. aplicado. E aí eu fui para engenharia e o meu irmão, ele é policial rodoviário federal, Fabiano, sempre foi um grande incentivador aí, eu sempre conversava muito com ele, 5 anos mais velho. E ele começou a ter interesse por fazer concurso para a polícia. Teve um amigo que passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal em 98. Meu irmão falou: não, cara, vamos fazer concurso para a polícia. Está estudando da faculdade, mas você consegue trabalhar plantão, continuar a faculdade, e aí você vai vendo qual que vai ser o caminho que a tua vida vai tomar. Então, fui incentivado pelo meu irmão e aproveitei um período de greve da Universidade Federal para pegar aquelas apostilas que tinham antigamente, né? Antigamente não tinha o curso online. Era- Você comprava na papelaria uma apostila e caía E dentro. se vira, e se vira. Vira. E quando eu cheguei na Universidade Pública de Engenharia, o curso era esse, se vira. Olha, eu digo aqui qual que é o livro, o que que você tem que estudar, e você estudava muito sozinho. Então já tinha uma facilidade de estudar sozinho. Qual faculdade que você? Eu fiz a Federal de Juiz de Fora, Sim. fazia engenharia civil É lá, perto de você lá, né? pertinho, Pertinho de você. E aí eu caí dentro da matéria de inspetor de polícia e consegui ser aprovado. E aí, cara, eu caí de paraquedas no mundo que eu desconhecia, porque eu não tinha nenhum parente policial, não tinha nenhum amigo próximo, assim, na polícia, né? E não sabia nem o que ia encontrar. Então, assim, lógico que quando a gente começa a estudar para um concurso, você vai entendendo como que é a organização de polícia. Mas naquela época, eu passava via viatura da Polícia Militar parada em delegacia, eu não sabia se Polícia Militar trabalhava em delegacia, o que que era. Eu tinha assim, um completo desconhecimento pela polícia e passei no concurso e comecei a trabalhar De inspetor. como inspetor da Polícia O Civil. que faz um inspetor da Polícia Civil? Então, o inspetor, ele é o agente de polícia, né? Ele cumpre as determinações do delegado, normalmente conduz investigações. O objetivo principal da Polícia Civil é atuar após a ocorrência de um crime. Aconteceu um crime, aconteceu um furto, um homicídio, um estupro, a polícia vai atuar para reunir elementos, né, informações que comprovem que aquele crime aconteceu e também que indiquem quem foi o autor ou quem foram os autores. E tudo isso é reunido num documento chamado inquérito policial, que é enviado para a Justiça e para o Ministério Público. Então, esse que é o trabalho da polícia. Então, o que que o inspetor faz? Toma depoimento, ouve as pessoas, faz apreensão, vai ao local de crime para saber se tem câmera, se tem testemunha. Então, assim, faz de tudo um pouco na condução de investigações, seguindo as diretrizes aí traçadas pelo delegado de polícia. Então, eu cheguei em Petrópolis, né, foi minha primeira lotação, cara, e encontrei lá uma verdadeira família, né? A gente, quando chega pela primeira vez assim numa instituição que não conhece, a gente está um pouco inseguro de como que vai ser recebido. Fui muito bem recebido, pessoas que são minhas amigas até hoje, e assim, um clima muito agradável. E comecei a ter uma profunda admiração pela Polícia Civil e pelo cargo de delegado. Então, naquele momento, virou uma chave. Falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Mudou. Mudou, A faculdade de engenharia. ia construir prédio, né, fazer obra. Falei, não, vou prender vagabundo. E destruiu os prédios. Mas quando é que bateu? O que que você viu lá? Qual foi o momento que você falou, cara, é isso que eu vou fazer? Mas porque tem um dia, né? Você vai. Eu cheguei lá, a primeira vez que eu cheguei na delegacia, ainda estava assim, meio perdido, né? O delegado chegou e falou para mim que tinha 2 vagas, eu podia trabalhar na carceragem ou no cartório. Eu não sabia o que era cartório, mas eu falei, eu quero o cartório. Eu falei, cara, tinha uma carceragem com mais de 100 presos lá.
Cara, Pô, isso em Petrópolis, né? Que Petrópolis. parece ser tranquilo, né? Naquela época ainda tinha preso em delegacia, né? Hoje não tem mais. ah, E quem era o delegado na época? Era o Murilo Montanha. Tá aposentado já, cascudão lá. E tem o delegado Pablo Valentim, que é um grande amigo meu. O Pablo ainda tá nativo, não tá? É outro Pablo. Ah, É tá. o Pablo que é lá de fora do interior, ele acabou se aposentando, sofreu um acidente de moto. Um grande amigo, é a referência na polícia, mandar um abraço pra ele. Se estiver assistindo, um Legal. cara que me ensinou bastante lá. Tinha outros delegados também. E quando eu cheguei lá, foi essa. Eu comecei a trabalhar no cartório, que é tocando inquéritos, tocando alguns procedimentos de investigação, às vezes cobrindo o plantão, ficava na máquina de escrever. Aí chegava a vítima, olha, fui roubado, levaram meu carro. E você ia fazendo aquele registro inicial. E assim, esse trabalho de polícia ele não tem uma rotina. Cada dia é diferente do outro. E você tem a oportunidade de fazer o bem por pessoas que não tem mais ninguém por ela. Então chega uma pessoa que acabou de ser vítima de um crime, você consegue dar um apoio, você consegue resolver um problema, consegue conduzir uma investigação. Então acho que essa foi a chave que virou. Quando você vê que você tem o poder de ajudar pessoas que não tem mais ninguém por elas, né? Que você está ali representando o Estado e pode fazer alguma coisa. Eu fiquei encantado por isso aí. Falei, porra, cara, é isso que eu tenho que fazer. E comecei a ter uma admiração muito grande pela carreira de delegado. Então foi quando eu abandonei a faculdade de engenharia e fui fazer direito, mas já com foco em ser delegado. Então eu fiz uma faculdade de direito assim, me dedicando bastante, fazendo resumo, já pegando livro, vendo as matérias que iriam cair no concurso. Então eu consegui conduzir bem, paralelo ao trabalho de inspetor. paralelo ao trabalho. Porra, cara. Nesse meio do caminho eu fiz um concurso da Polícia Rodoviária Federal, né? Assim, tava querendo focar no concurso de delegado, mas apareceu o concurso, meu irmão mais uma vez incentivou. Falei, vamos lá, fiz o concurso, passei. Caraca. E aí eu fui lotado no Pará. Era um concurso nacional, que você poderia ser lotado em qualquer ponto do Brasil. Eu fui lotado no Pará, né? Foi até engraçado, porque quando eu peguei a ficha, eu acho que até pegadinha no concurso de polícia. Quem estiver aí na academia sabe, eles te dão uma ficha para você preencher ordem de prioridade da sua. Onde que você quer trabalhar, né? Sim. Aí eu comecei Rio de Janeiro, Minas. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que Minas é um estado muito grande, né? Você pode. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, fui fazendo assim um espiral, né? Eu acho que Pará deve ter sido o 22º a O cara escolher. começou de trás pra frente. Ele pegou o contrário. Mandaram pra ele errado. Mandaram pra ele errado. Tu vai trabalhar no exterior, né? Tu tá pertinho, né? E foi também uma experiência legal, cara. Que cheguei lá e conheci uma cultura totalmente diferente. Ficou Né? quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e depois voltei para trabalhar aqui no Rio como PRF. Porque sempre no início, assim, eles botam pra bem distante e depois vai trazendo o cara, né? Tem processo de remoção internos, né, esses órgãos, e eu consegui, no primeiro processo, já consegui voltar. Isso que eu ia falar, porque pelo que eu ouço, eu não tenho experiência nenhuma com isso, tu pode falar isso melhor que eu. Não é tão simples você escolher um lugar e ser Então, removido esse na primeira concurso que eu vez. fiz foi um concurso de 2.200 vagas. E foi dividido em 4 turmas, e depois ainda teve mais 2 turmas que foram convocadas. Então, no geral, teve 6 turmas. E eu fui, se eu não me engano, da 3ª turma. Então, o que eles fizeram? Eles iam preenchendo as vagas de acordo com a necessidade, e sempre que ia entrar uma turma nova, eles davam a prioridade para quem já estava e escolher aquelas vagas que abriam. Entendi. No processo de remoção. Aí eles removiam vocês e botavam o que Isso, tava chegando no buraco. Isso, porque eles valorizavam muito a antiguidade. E o cara que já entrou há 1 ano é mais antigo do que o que está entrando agora. Então, por essa situação, né, de classificação do concurso, de ter entrado antes, eu consegui me movimentar. Mas, às vezes, algumas pessoas que são lotadas em locais distantes, elas dependem de um novo concurso para ter essa movimentação interna. Então, eu fui para lá sem saber quanto tempo que eu ia ficar. Acabei ficando 1 ano. Foi uma experiência muito legal de vida, assim, de você conhecer aquela região lá da Floresta Amazônica, conhecer uma cultura diferente, né? Fazer amigos. Isso é uma experiência que a gente traz para a vida, né? Não, então aprende, porque o Brasil é tão grande que dependendo de um lugar que você for, parece que você está em outro país mesmo. As pessoas falam diferente, elas comem diferente, comem coisas diferentes, e o Pará é um lugar desse É jeito. isso aí. E até a diferença dos costumes, né? O crime lá, claro que crime é crime em qualquer lugar, mas é um pouco diferente daqui, né? É Não? bem diferente. Lá a gente trabalhava muito no combate ao trabalho escravo, apoiando o Ministério Público do Trabalho, no combate também a desmatamento, carvoaria ilegal,
E também tinha o novo cangaço, né, que é quando alguns grupos se organizavam para roubar bancos em cidades pequenas. Tem uma peculiaridade de algumas cidades do interior do norte e do nordeste, que as ruas onde tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, elas são fechadas para não permitir o trânsito de veículos, né? Quem mora nessa cidade sabe que é realmente para tentar dificultar a vida do assaltante. E a gente trabalhou muito nisso. Então, assim, não sei como está hoje em dia, tá? Mas naquela época era bem diferente. O que você falou da culinária aí, é uma verdade. Chega lá, tinha pato no Filhote. tucupi, Pato no Filhote. tucupi. filhote, maniçoba, peixe à milanesa. Foi, então, assim, foi Se legal, foi divertiu. legal. Foi. Açaí no Pará, né? Mas lá açaí é Açaí salgado, pô. salgado. É, o açaí, quando você chega, é uma decepção, É. porque é Não vem com diferente. guaraná nem Não vem com banana. nada. Eu fui comer num supermercado, aí você tinha que pegar o açaí na temperatura ambiente, misturar o gelo, tinha um gelinho assim que você colocava gelo, e não tinha aquele sabor adocicado como a gente come É, aqui, pô, né? Que eles comiam com É. farinha, né? na comida. E tu falando desse novo cangaço, isso é basicamente o que fizeram em alguns lugares aqui de Santa Catarina, não foi? Que o assalto a banco, que eles sitiavam a cidade. Então, É isso? Ou eu então tô falando besteira? isso é um grupo de assaltantes que vai com uma força assim desproporcional para algumas cidades que têm um aparato policial menor. Então, eles eles fazem um mapeamento de alguns bancos e chegam com uma quantidade de criminosos e armas de guerra para sitiar aquela cidade. Então, eles vão lá, rendem o policial que está de plantão na delegacia, cercam o batalhão da polícia militar para ninguém conseguir sair e fazem parte da população refém e tentam saquear o banco que tem naquela localidade, normalmente explodindo o cofre, né, derrubando paredes. Eles conseguem subtrair todo o dinheiro que tem lá e vão embora, né? Então, assim, eles já fizeram muitas ações pelo Brasil, algumas ações a polícia conseguiu antecipar, teve uma ação que a polícia em Minas Gerais conseguiu antecipar e pegou numa casa lá, acho que cerca de 20 assaltantes que foram mortos, fuzis .50 foram apreendidos. Uhum. Teve uma ação recente aqui na Ilha do Governador, que os delinquentes também tentaram fazer uma explosão a uma Caixa Econômica Federal. A nossa equipe da Core conseguiu chegar no momento, teve um confronto intenso que foi filmado lá, alguns presos. Então, assim, são ações muito violentas de criminosos que tentam aproveitar algumas vulnerabilidades de alguns bancos e subtrair grandes quantias.